A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, o ministério de vocês. Cuidem-se, se protejam, que isso já está acabando. E perseverem, né? Temos que perseverar. Queridos, deixa eu bater um papo com vocês e a gente vai. E é só um toque, na verdade. O que a gente precisa trabalhar um pouco dos conceitos com relação a essa nova dinâmica de educação cristã. Eu quero deixar muito claro com vocês que persistam nessa disciplina. Tá? Não que as demais não sejam importantes, mas essa disciplina, educação cristã, tanto a 1 quanto a 2 que vocês vão fazer, tem muita relevância no contexto do ministério de vocês. Mas você pode fazer aquela pergunta: mas eu não vou ser professor de escola, eu não vou ser professor de escola dominical, não vou ser professor de seminário, eu estou aqui porque eu quero aprender teologia. É um engano, tá? Uma hora você vai precisar utilizar essa ferramenta do ensino. Na verdade, todo aquele que prega o evangelho, ele é um ensinador por natureza, tá? Mas o propósito dessa disciplina é que você se dedique. Tá? Ela é muito importante para o seu conhecimento acadêmico. Tá? Para o professor secular, para o professor de seminário, para o professor universitário, alguns conceitos aqui são claros. Tá? Mas para quem não teve acesso às disciplinas educacionais que o professor secular teve, procure mais informações sobre esse processo de educação. Tá? O que a gente vai tratar aqui hoje? Coisas básicas, coisas simples, coisas do nosso cotidiano para a educação cristã. Tá? Interessante, tá? Eu fiz algumas modificações para vocês, tá? Mas isso eu vou trabalhar com vocês mais à frente. Deixa eu falar sobre esses trabalhos individuais, tá? As avaliações qualitativas de vocês. Anteriormente, as avaliações qualitativas eram feitas por mim, tá? E bastava... Eu tenho 10 perguntas nessas avaliações qualitativas. Dessas 10 perguntas, tá? Eu vou atribuindo uma nota para vocês para cada quesito. Se o aluno compreende a metodologia, se o aluno compreende os conceitos, se o aluno participa. E geralmente, tá, quando o aluno tinha uma nota, tirou uma nota ruim na prova, às vezes a gente poderia, né, fazer uma ponte com essa avaliação individual e até ajudar o aluno a ter um 7. Tá? Nesse período de pandemia, eles mudaram essa relação. Tá? O que eles estão exigindo? Que vocês escrevam, tá? Que vocês postem na avaliação individual. A partir dali, eu vou atribuir uma nota de 1 a 10 para vocês, em cima desses conceitos que vocês trabalharam. Tá? Então, é muito importante que você se atente a isso. Qual era o pedido do seminário? Que nós fizéssemos um mapa conceitual da aula que vocês estiveram com a professora Adriana, a primeira aula com a doutora Adriana. Tá? Só que mapa conceitual a gente não aprende da noite para o dia. Eu analisei o mapa conceitual, as informações que vieram do STNB para a gente, eu analisei e cheguei à conclusão que agora não seria a hora da gente aplicar isso com vocês. Tá? Eu vou passar para vocês uma aula só de mapa conceitual. E aí a gente vai trabalhar com esses conceitos. Tá? Então não é bicho de 7 cabeças, mas também não é tão simples. Você precisa de uma certa intimidade, tá, com esse mapa conceitual. Tá? E o maior desafio do seminário
de vocês é justamente isso, trabalhar os conceitos. Tá? E a nossa proposta também para o professor presencial é trabalhar esses conceitos. Nós não temos a obrigação de fazer uma aula, tá? Como da doutora Adriana. Nós só abordamos os conceitos, trabalhamos esses conceitos que a gente acha importante, e aquilo que a professora Adriana não abordou, a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, tá? Então, se aplique às avaliações qualitativas, se aplique ao trabalho individual, tá? Ao trabalho em grupo, escrevam e percebam, tá? Da minha parte, não vai ter nenhum tipo de aborrecimento com relação a vocês. Essa é a terceira disciplina que eu tenho com vocês, então vocês conhecem um pouquinho a minha forma de trabalhar. Eu gosto de deixar o aluno bem à vontade, trabalhando, lendo, qualquer situação você vem falar comigo, tá? E a gente discute aqui no particular a dúvida que você tem, tá bom? É importante que a gente entenda dessa forma. Então vamos de fato ao que nos pertence, né? Que é a educação cristã. Bom, características e o conteúdo programático dessa educação cristã 1. Está lá na apostila de vocês, no conteúdo programático. É importante que vocês leiam todo esse conteúdo, leiam o sílabo, tá? O primeiro ponto é você definir o que é educação cristã. O segundo momento é você nortear os princípios dessa educação cristã. O objetivo fundamental e os fins da educação cristã. O processo ensino-aprendizagem. Eu acho que esse aqui é o tema que a gente pode abordar com maior profundidade. E os desafios da educação cristã para os dias de hoje. Quais são os nossos maiores desafios para essa educação cristã? O que os nossos alunos estão aprendendo? O que de fato nós queremos e buscamos passar? Como está a educação teológica, religiosa nos dias de hoje? Como está a questão do academicismo, do aprofundamento do academicismo? O academicismo tem nos ajudado, tem nos atrapalhado, as questões científicas que vão surgindo de acordo com o tempo, a nossa temporalidade, tá? O nosso dia a dia, a evolução do conhecimento, os dias de hoje, o que influencia na educação cristã? Como esses movimentos sociais, esses movimentos filosóficos que vão surgindo através do academicismo, têm nos ajudado, têm nos atrapalhado com a educação cristã? Tá? São essas questões que a gente precisa se perguntar. Tá? E aqui a doutora Adriana ela vai traçar um paralelo muito bacana com os ensinos do passado. Como era a educação nos primórdios? Como ela passou de geração em geração? Quando nós chegamos na sala de aula de fato com o movimento na Europa? Tá? E vocês sabem, todo estudante de escola dominical sabe, que a nossa educação ela vem lá de trás, a educação hebreia, ela vem lá de trás, ela era passada de geração em geração, de família, de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho. Tá? Depois vieram, de acordo com as sinagogas, com os sacerdotes, com os sábios. Depois elas foram evoluindo para os centros e para as casas, tá? De aprendizado. Essas casas foram surgindo comunidades. Essas comunidades depois vieram as igrejas. E essas igrejas estão aí até os dias de hoje. Então, todo esse círculo educacional ele foi fundamentado através daquilo que nós chamamos de educação tradicional. Tá? Esse era o perfil para aquele momento. Primeiro, a educação é advinda de um formato de oratória. Tá? Você ouve o que está sendo ensinado, você tenta gravar e usa o seu sentido de recepção e gravação. Tá? E você, depois disso, você usa o sentido de repetição. Você assimila, absorve,
faz o processo de transmissão, você faz o processo de repetição, para só então você gravar todo aquele, vamos colocar assim, todo aquele currículo vasto, né? A gente pode falar disso, o próprio reconhecimento da Torá no mundo antigo, né? Como as leis de Moisés, como o Pentateuco, ele passa a ser difundido através dessa educação de pai para filho, o processo de repetição, é a questão da oralidade. Tá? Depois vem surgindo a escrita, não que a escrita não tivesse sido utilizada, mas a escrita era um canal para pessoas de posse, tá? Não era todo mundo que sabia ler e escrever. Com o grego, isso avançou mais um pouquinho. Tá? As comunidades cristãs que se adaptaram ao grego, elas começaram a aprender o grego, começaram a difundir toda essa linguagem, sem perder um pouco da sua essência. É claro que nós tivemos judeus helenizados, que se adaptaram tanto à cultura grega, que se bandearam para o lado deles. Né? Mas para você comercializar, para você atravessar de uma ponta a outra, possivelmente você precisasse do grego, porque senão você poderia passar fome com a sua família. Por isso que muitos se renderam. Mas isso é uma aula que não tem nada a ver muito aqui com o nosso contexto, mas a ideia aqui é trazer, rememorar isso aqui com vocês, tá? Deixa eu ver mais aqui o que ela tem. Isso aqui é mais um bate-papo com vocês. Tá. Perspectiva do Antigo Testamento. O que nós temos de perspectiva do Antigo Testamento? Que é o Deus da criação e foi que é o fio, né, condutor ao longo das Escrituras. A família hebreia como uma agência de educação, foi o que nós falamos aqui agora, e o modelo sacerdotal. Lembra quando, para aqueles que têm filho, né, o primeiro processo de aprendizado de uma criança é por repetição, né? Você repete, fala papai, fala papai, fala papai, daqui a pouco a criança aprendeu e começou a falar papai, mamãe, e assim é a linguagem. E assim os nossos irmãos ano passado aprenderam. De tanto repetir, de tanto ouvir e de tanto falar e repetir, se aprendia. Tá? Já na perspectiva do Novo Testamento, recordando aqui o que a professora Adriana tentou conduziu, né? A educação judaica, a sinagoga, a família, etc. Isso também acontecia no Novo Testamento. Os evangelhos e o modelo pedagógico de Jesus é o mesmo modelo das famílias hebraicas, o modelo de Jesus, que era um modelo de aprendizado, de oratória, mas que principalmente era um modelo de transmissão. Se assimilava e se transmitia. Né? É um passo que a gente tem mais à frente, são os próprios discípulos de Jesus. E depois que aprenderam, foram difundir cada um para o seu lado. Tá? Esse era um processo educacional daquele momento. Tá? As epístolas, Paulo e suas cartas, tá? O valor didático da literatura neotestamentária. A gente precisa entender como os escritos já estavam sendo difundidos. Cartas foram um processo de aprendizado muito utilizado naquela época, porque ela se repetia para a comunidade. É como se você escrevesse uma carta para o seu parente nos Estados Unidos, aquele parente, após receber a carta, ele lê para os demais. A partir da leitura daqueles demais, eles vão reproduzir aquele ensinamento. Tá? Não sei se você pensava dessa forma, mas é justamente assim que funcionava. Tá? Mas o que eu tenho para passar para vocês? Acredito que, por enquanto, a gente possa só tratar desses pequenos conceitos aqui. Né? Mas, na próxima aula, eu já quero falar com você sobre a questão da centralidade das Escrituras, tá? E a teologia educativa cristã, que eu acho que essa é muito importante.
e também trabalhar um pouquinho com você nas demais aulas com relação ao mapa conceitual, tá bom? Já volto já já.